Dando continuidade à nossa última aula, vamos criar um novo projeto no Visual Studio. Vamos criar uma API que fará a geração de token para nós. Então vamos criar um novo projeto. Vou criar aqui uma Web API e vou dar o nome de Tutorial JWT. Vou dar um Next. Vou utilizar o .NET 5, tipo de autenticação nenhuma e configurar para HTTPS. E aqui eu vou deixar essa opção marcada para ele gerar o OpenAPI, que é a documentação que o Swagger usa. Vamos dar um Create. Bom, tendo o nosso projeto criado, vamos criar algumas pastas para a gente organizar melhor o nosso projeto. Vou vir aqui com o direito, vou adicionar uma nova pasta. Vou adicionar 4 pastas. Config. Vou adicionar uma outra aqui. Interfaces. Services. E Models. Dentro da pasta config, vamos criar uma nova classe chamada JWT Token Config. Essa classe servirá para a gente obter essas informações referentes à geração do nosso token. Então vou criar uma classe chamada JWT Token Config dentro da pasta de config e vou colocar algumas propriedades nela. Vou colocar 4 propriedades: Secret, Issuer, Audience e Expiration. Eu vou explicar melhor na hora da geração do token para que servem essas informações. Vamos vir aqui no Solution Explorer, vamos abrir o nosso App Settings e agora eu vou colocar algumas informações que a nossa classe de configuração do JWT vai receber. São as mesmas propriedades que nós criamos anteriormente. Antes de criarmos a nossa lógica de geração do token, vamos criar uma classe de usuário, onde a gente vai obter as informações do usuário e vamos utilizar essas mesmas informações para a geração do token. Então eu vou vir em Solution Explorer, na minha Models eu vou criar uma classe chamada usuário. Vou preencher a minha classe com algumas propriedades, sendo elas ID, nome, e-mail e senha, e uma lista de roles, ou seja, quais são os papéis deste usuário. Pode ser admin, TI, marketing, enfim, vai ser qual que é o papel deste usuário e o que ele vai ter de permissão, conforme a gente vai configurar mais para frente nas nossas controllers. Vamos criar uma User Service. Vou vir aqui em Solution Explorer, na nossa pastinha de Services. E vou colocar 2 métodos aqui que vão nos auxiliar a obter a lógica deste usuário. Vou fazer um import aqui. E esses métodos são os seguintes: getUserList, que vai nos retornar uma lista de usuários. E perceba que eles têm roles diferentes, ou seja, este primeiro usuário só tem o papel de TI, este outro tem admin e TI, e esse terceiro só tem marketing. Eu estou fazendo hardcode a lista de usuários, mas para facilitar a explicação e limitar a explicação ao JWT. Mas você pode colocar aqui a lista de usuários do seu banco, seja do Entity Framework, ou alguma lógica que chame diretamente o banco. E aqui este método é o getUser, ou seja, na nossa controller de login, eu vou exigir o e-mail e a senha, e eu vou fazer um select nesta minha lista de usuários aqui. Vamos colocar uma interface para ele também. Vou adicionar aqui uma interface. User Service. E vou colocar o método de getUser nessa interface.
e vou fazer aqui o meu user service e implementar essa interface. Agora vamos fazer a nossa lógica de gerar o nosso token. Primeiramente, vamos instalar um novo pacote para nos auxiliar na geração do token. Vou vir aqui na minha solution, Nugget Packages, e vou instalar o seguinte pacote. Vou vir aqui em Browse, e o nome do pacote é o seguinte: Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer. E com isso vamos instalar ele aqui, última versão, vamos dar um install, vamos dar um OK, accept, e já está instalado o nosso pacote. Agora, finalmente, vamos colocar a lógica de geração do nosso token. Vamos vir aqui em Solution Explorer, em Services. Eu vou adicionar uma nova classe, chamada de JWT Service. Vou colar aqui a lógica da nossa classe e vou fazer os imports necessários. Feito isso, agora eu vou explicar para vocês o método de GenerateToken, que recebe um usuário. Bom, a princípio pode parecer um pouco complexo a geração do token, mas na verdade é bastante simples. Bom, muitas das nossas classes aqui que a gente vai utilizar, ela pertencem ao pacote que nós instalamos anteriormente via Nugget. Então, agora, essa parte aqui, ele está gerando nossos claims, né? Ele está gerando um Claims Identity que tem uma coleção de claims. Conforme eu expliquei no vídeo anterior, um claim nada mais é do que um pedaço de informação que você vai inserir no seu token. E como você pode ver aqui, a gente tem uma classe aqui, na verdade acho que é um struct, né? Que ele vai ter algumas propriedades aqui pra gente que a gente pode utilizar que pertencem à padronização do JWT. Por exemplo, esse JTI é o identificador único do token. Então você pode colocar algumas informações já padronizadas pelo JWT que pode te auxiliar. Por exemplo, o JTI, que é o identificador único do token, o e-mail, a data de nascimento. É claro que nem tudo aqui pode fazer sentido na sua lógica de negócio, mas essa classe nos auxilia a algumas nomenclaturas padrão que o JWT utiliza. Então aqui eu estou utilizando um JTI e para isso eu estou passando um new guide, ou seja, quando eu gero um novo claim, ele me pede o tipo e o valor, ou seja, qual que é o nome dele e qual que é o valor dele. Então neste caso eu estou passando um JTI e para isso eu estou gerando um novo guide de valor para ele. Aqui embaixo é a mesma coisa, eu estou gerando o e-mail e estou passando o e-mail do usuário. Mas você também não precisa se limitar a esse JWT Registry Claim Names. Como ele recebe uma string type e uma string value, você pode fazer dessa maneira também, ou seja, você pode escrever o nome do seu claim também, sem problema nenhum. E aqui eu estou passando uma string name e esse valor aqui vai receber o name do meu usuário aqui também. Então, ou seja, essas são as informações que eu quero, são os meus claims que eu estou gerando, que eu quero que ele contenha no meu JWT. Então, para gerar um claim, você vai passar duas informações, o nome do seu claim e o valor do seu claim. Simples assim. Mas aqui embaixo, eu estou fazendo um for each para adicionar o roles do meu usuário, ou seja, conforme a gente viu lá na geração do usuário, o usuário pode ter mais de um role. E como que eu faço isso? Com base nessa claims identity, ele tem um método chamado addClaim, né? Que vai receber um novo claim também. E eu estou utilizando o claim types role, ou seja, além desse registro de claim names, você pode utilizar aqui uma outra classe também, System Security Claims, que essa daqui é uma coleção também de claims, né? De nome de claims, só que mais do contexto da Microsoft. Por exemplo, você pode ver aqui que aqui tem o Windows Account Name, né?
E a informação que a gente está utilizando é o role, ou seja, o papel do meu usuário. Alternativamente, eu também poderia escrever role, sem problema algum. Como eu disse, um claim nada mais é do que um tipo e um valor também para você poder gerar o seu claim. Mas eu estou utilizando esta classe para me auxiliar aqui na geração do meu claim. E com isso eu estou adicionando um novo claim e pegando o role do meu usuário. Para cada role que ele tiver, ele vai adicionar nesse claim aqui também para mim, nessa mesma coleção de claims aqui. Continuando a nossa geração do token, através do nosso Security Token Descriptor, que também pertence ao pacote que nós instalamos, a gente vai descrever alguns atributos que o nosso token terá. Por exemplo, esse subject ele vai receber o claims identity, ou seja, ele vai receber a nossa variável claims, que até então a gente passou as nossas informações do claims para ele. Então a gente vai passar aqui através do subject, que ele vai considerar na hora de gerar o token. O expires, a gente vai pegar a data atual e vamos adicionar uns minutos, ou seja, esse expiration ele vai vir do nosso JWT token config, que é através do nosso app settings, né? Tem o valor de 720, que seria 12 horas. Então o nosso token ele vai ser válido da data atual até 12 horas. Então, ou seja, passando a data de expiração, o nosso token não é mais válido e a gente precisa gerar um novo token caso o usuário queira se autenticar novamente. O nosso issuer e o nosso audience, eles são o emissor e o nosso audience, que seria o escopo do nosso token, ou seja, aonde que ele é válido, em quais sites ele é válido. Então, ou seja, aqui no nosso app settings, a gente tem o nosso emissor, que é o localhost, né? Ele foi emitido no nosso localhost, e o audience, que ele é válido só no nosso localhost. Ou seja, se o seu sistema ele valida o audience, ele pode validar se o token foi emitido no escopo dele, por exemplo, e se caso não for, ele vai negar esse token. E por último, o nosso Signing Credentials, ou seja, é a nossa assinatura do token. A gente vai utilizar aqui o nosso secret, que é a nossa senha, para poder assinar o nosso token, que é para ele poder reconhecer a veracidade do token. Ou seja, esse secret aqui é esse secret aqui que a gente vai colocar como senha. Essa senha você tem que guardar muito bem, porque caso alguém descubra a sua senha e descubra um token válido, ele pode adulterar tokens válidos e pode até causar danos no seu sistema. Então essa secret nada mais é do que uma senha que tem que ficar muito bem protegida, porque ela vai ser necessária para assinar o seu token. E uma informação importante, essa secret aqui você tem que passar em bytes, tá? Então aqui no nosso construtor da classe, eu criei aqui uma variável aqui em byte, que ele vai pegar os bytes da senha daquela secret. Então, ou seja, você vai passar ela aqui em bytes. E por último, a gente vai vir aqui no nosso método, e ele vai chamar o nosso createToken, que vai criar o nosso token com as informações que a gente colocou até então. E depois chamar o writeToken, ou seja, ele vai serializar o nosso token e vai nos retornar uma string. E com isso o nosso token já está gerado e pronto para ser utilizado em nosso sistema. Então, finalizando a nossa service, vamos colocar uma interface para ela. Vou colocar aqui JWT Service. E vou colocar aqui o método de geração de token. E por fim, vou implementar a minha interface na minha service. Agora precisamos configurar o nosso projeto para que ele use a autenticação JWT. E para isso a gente vai ter que vir até o Startup, a gente vai vir na Solution Explorer, Startup, e dentro do Configure Services a gente vai colocar o seguinte método. Vamos fazer os imports necessários.
Aqui configuramos no ASP.NET para ele adicionar o tipo de autenticação JWT, e aqui a gente está colocando algumas configurações que o nosso token terá. Principalmente aqui, que a nossa signing key, ela vai utilizar a mesma chave que a gente vai utilizar para gerar, ou seja, a gente vai pegar aqui na nossa configuração, no nosso app settings, né, o nosso secret, e a gente está passando aqui que ele vai validar todo o token utilizando essa chave do nosso secret. Ou seja, se vier um token em que a assinatura não seja pelo nosso secret, ele vai negar o token e vai invalidar o token também. E essas duas informações aqui de Validate Issuer e Validate Audience é as nossas informações do emissor e do nosso audience, que é o escopo. Eu estou colocando aqui para não validar, mas caso você queira validar, você coloca essa propriedade como true. E logo mais abaixo, vamos colocar a nossa configuração do JWT config. Vamos falar que ele vai ler do nosso app settings JWT config. E vamos configurar aqui a nossa injeção de dependência também. E para finalizar a nossa configuração do JWT, a gente vai vir aqui no método de configure. E embaixo do use routing, a gente vai colocar dois itens: use authentication e use authorization, para ele usar a autenticação JWT que a gente configurou no método anterior. Finalizamos a nossa configuração do JWT. Agora vamos criar a nossa controller para que a gente possa fazer o login e obter o token. Então vamos vir aqui na Solution Explorer. E na minha pasta de controllers, eu vou criar uma nova controller chamada de Login Controller. Vou vir aqui em API, API Controller Empty, e vou chamar de Login Controller. Primeiramente, eu vou colocar a nossa User Service e a nossa JWT Service. Vou colocar o nosso construtor para poder recebê-los. E por fim, o nosso método de login, que vai receber um login request, que eu vou criar essa classe logo aqui embaixo, só para exemplificar o recebimento dos parâmetros. Então, o que esse método faz? Ele vai obter o usuário com base no login e na senha, e se deu tudo certo com o usuário, ele vai chamar o método de GenerateToken, passando o usuário que acabou de se logar. E por fim, ele vai retornar o token que ele acabou de gerar. Agora eu vou executar o nosso projeto. E podemos ver que ele abriu a tela do Swagger normalmente. Mas vamos utilizar o Postman para fazer as nossas operações. Então, na tela do Postman, eu vou adicionar uma nova chamada do tipo post. Vou colar a minha URL aqui e vou passar aqui como parâmetro um JSON. E com isso eu vou dar um send. E como resposta nós temos o nosso token gerado, ou seja, ele identificou o nosso usuário, adicionou as nossas claims, assinou o token e recebemos o nosso token aqui. Então, para vermos o conteúdo do nosso token gerado, a gente vai vir até o site jwt.io, vamos vir aqui em Debugger e vamos colar o nosso token aqui. E com isso, através do nosso payload, a gente pode ver as informações do nosso token, né? Qual que é o JTI dele, qual que é o e-mail, qual que é o papel, e algumas informações referentes ao token, né? A data de expiração, a data que ele foi emitida, o nosso issuer e a nossa audience. Então agora nós temos o nosso token, ele está sendo gerado com sucesso e conforme vimos o conteúdo, com as nossas claims que a gente colocou. Mas a gente não está utilizando ele em lugar algum da nossa API. Ou seja, agora a gente vai criar uma nova controller que vai exigir esse token para nós. Então vamos vir aqui em Solution Explorer, vamos criar uma nova controller, API Controller, e vou chamar de
GetProductController. Vou colocar 3 métodos aqui para que a gente possa ver e cada um com um conteúdo diferente. Vamos fazer os imports necessários aqui. Na prática, esses métodos não estão fazendo nada, tá? Estão apenas gerando alguns dados fakes aqui para nós, mas o mais importante é essa anotação aqui, ó, authorize. Ela que é a principal responsável por validar o nosso token aqui. Então, a gente tem 3 métodos. O primeiro, que ele não tem o authorize, ou seja, ele não precisa de uma autenticação, significa que qualquer usuário pode fazer uma chamada nesse método exigindo um token ou não. Não vai fazer diferença se você passar ou não, porque ele não exige essa autenticação. Alternativamente, você também pode colocar a anotação allow anonymous, que significa explicitamente que você não precisa de autenticação para este método. Alternativamente, você também pode colocar o authorize a nível de controller. Então, ou seja, todos os métodos da sua controller vão ter que exigir uma autorização para você poder acessar esses métodos aqui. Porém, neste método aqui, como a gente colocou allow anonymous, o mais próximo prevalece. Então, ou seja, como esse daqui está mais próximo do getProducts, ele mesmo, a controller exigindo autorização, como eu coloquei o allow anonymous aqui, ele vai permitir que você acesse esse método sem uma autenticação. Então eu vou apagar aqui o authorize da controller. E no segundo e terceiro método, o que eu estou fazendo? Eu estou autorizando, exigindo uma autorização do token, ou seja, primeiramente eu verifico se o token ele é válido com base na assinatura, ou seja, que é o nosso secret que a gente gerou o nosso token. Se esse token ele for válido, ou seja, a assinatura bater, então ele vai fazer mais uma validação que é o roles, ou seja, o que ele está exigindo aqui? Roles é igual a marketing. Então, para acessar esse método, você precisa, além de ter um token válido, dentro do conteúdo do seu token, ou seja, dentro do seu payload, você tem que possuir obrigatoriamente o role de marketing, para você poder acessar esse método aqui. Você também pode colocar 2 roles, ou seja, neste role aqui, só pode acessar quem é admin e TI. Ou seja, quem tiver admin ou TI vai poder acessar esse método. Ou seja, um dos dois são válidos. Tendo um desses dois, você pode acessar esse método aqui. Então, se uma pessoa que só tem o role de marketing tentar acessar esse método, ele vai retornar unauthorized, ou seja, ele não vai permitir você acessar o seu método. Então agora, colocando lado a lado o Postman e o Visual Studio para exemplificar, vamos tentar fazer uma chamada para os nossos métodos, ou seja, primeiramente eu vou tentar acessar o getProducts sem passar um token. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso. Então vamos vir aqui, vamos criar uma nova chamada, né? Vamos fazer um get, agora do nosso products. Aliás, product. Vamos colocar um send. Beleza, eu não passei nenhum token e eu consegui acessar esse método aqui. Por quê? Porque ele permite o acesso anônimo, ou seja, não requer autorização. Agora vamos tentar acessar o getProductsById. Então vamos passar um ID qualquer aqui, apesar de eu não estar utilizando nenhum ID. E eu não estou passando autorização alguma. Vamos ver se eu consigo acessar. Neste caso eu não consegui. Ele retornou o status aqui, 401 unauthorized, ou seja, porque eu não estou passando nenhum tipo de autenticação. Então vamos pegar o nosso token aqui e vamos passar ele através da nossa chamada. Vamos vir aqui em Authorization, o tipo é Bearer Token, e a gente vai colar o nosso token aqui. Beleza, vamos ver se nós conseguimos acessar agora. Agora retornou um erro, não conseguimos acessar, porém o status é diferente, é Forbidden. Ou seja, o que aconteceu aqui?
o seu token é válido, legal, eu reconheço esse token, mas você não tem o perfil de marketing. Ou seja, esse token que nós geramos, o perfil dele é TI. E aqui só acessa quem for marketing. Então eu não consegui acessar, não porque o meu token é inválido, mas sim porque eu não tenho o role necessário para poder acessar esse método. E por fim, vamos acessar o nosso product aqui de ID 3, o terceiro método, que agora eu tenho o perfil de TI. Então vamos ver se eu consigo acessar agora. Legal, agora eu consegui acessar. Porém, como ele não me retorna nada, ele retorna um no content, então a chamada nossa foi um sucesso. Ou seja, eu tenho um token válido, eu tenho o perfil de TI, logo eu consegui acessar esse terceiro método. Então agora vamos fazer um outro teste. Vamos tentar acessar o segundo método, que exige um perfil de marketing. Então eu quero obter o meu usuário de marketing. Então deixa eu ver aqui qual que é o usuário de marketing. É o usuário 3, beleza. Então eu vou obter o token aqui. Eu vou agora logar com esse usuário 3. Vou obter um novo token, legal, gerei um novo token. Vou copiar aqui e vou tentar chamar aqui com esse novo token. Ou seja, podemos ver que com o token de TI a gente não acessa. Aliás, deixa eu colocar um aqui. A gente não acessa, retorna forbidden para nós. Mas se eu tiver o perfil de marketing e atualizar o meu token aqui, ele vai me retornar um OK com sucesso. Ou seja, além de eu ter um token válido, eu tenho o perfil que ele exige. Logo, eu consegui acessar esse método normalmente. E por último, vamos tentar manipular o nosso token. Ou seja, vamos supor que a gente pegou um token válido e vamos tentar alterar algumas informações desse token. Ou seja, através do próprio site do JWT.io, você consegue fazer essa alteração. Então, em role, eu vi aqui que é marketing, mas eu vou tentar alterar ele para admin. Ele vai me gerar um novo token. E o que acontece se eu tentar pegar esse token que eu manipulei e tentar logar no meu sistema? Então vamos tentar fazer uma chamada para o método que exige o perfil de admin. Com o token que eu já tinha passado anteriormente, ele não vai conseguir. Agora vamos colar o nosso token que a gente manipulou lá no site do JWT. Esse é um token manipulado. A gente viu que, com base num token válido, a gente modificou o role para ele ser admin. Então vamos ver se a gente consegue acessar o nosso sistema. Ele vai dar unauthorized. Não é nem forbidden, que ou seja, que é quando o token é válido, é unauthorized, porque o token não é válido. Mas por que ele não é válido? Ele não tem aqui tudo que o token tem que ter? O que aconteceu? Quando a gente vem aqui no nosso site do JWT, como a gente manipulou o token, a gente pode ver aqui na seção de Verify Signature que ele assinou o token com essa chave aqui, com essa string, Your 256-bit secret, que não é a nossa chave do nosso sistema. Ou seja, quando a gente modifica um token, ele é assinado novamente com alguma outra chave. Então, ou seja, a nossa chave que utilizamos para assinar o token é outra, é a nossa chave secreta. Então, se eu modificar um token, eu preciso assiná-lo com uma chave. Então, vamos supor, se eu colocar 1, 2, 3, ele é válido, é um token válido. Só que não é válido para o nosso sistema que espera uma outra chave de assinatura. Então, ou seja, por mais que eu tente manipular o token, eu tenho que assinar ele com uma outra chave. E se eu não souber qual que é a chave que o sistema espera, todo token é válido. Por quê? Porque ele vai ter a certeza que aquele token não foi emitido por ele. Ele não reconhece a assinatura do token. Então, por mais que você manipule o token, ele gera uma outra assinatura e você não vai conseguir se logar no nosso sistema. Então, eu vou colar aqui a nossa chave que a gente está utilizando para o nosso token. Então, ou seja, essa chave aqui é a mesma chave que a gente utilizou. É a chave que a gente não deve compartilhar. Então, agora eu assinei ela com a nossa chave que o sistema usa. Então, vamos tentar acessar agora com a nossa chave aqui. Vou apagar a chave aqui.
e vou colocar a chave que a gente manipulou. Como vocês podem ver, agora eu consegui acessar. Ele me retornou o no content. Mas só foi possível eu acessar porque eu sabia a chave que eu assinei o token. Ou seja, essa chave aqui eu utilizei para poder manipular e assinar o token. Por isso que eu consegui. Então, é por isso que eu digo que é de extrema importância você sempre proteger a sua chave, porque caso essa sua chave ela vaze por algum motivo, qualquer pessoa pode gerar um novo token e manipular o token e incluir informações que ela bem entender, incluindo acessar áreas não devidas no seu sistema. Então, por isso que você deve proteger muito bem a sua chave. Caso ela seja vazada, você corre um sério risco de segurança de manipulação de token no seu sistema. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado. E nessa aula a gente viu como gerar um token, como autorizar na sua controller e o motivo de você não conseguir manipular um token caso você não saiba a chave que o sistema usou para validar a assinatura deste token. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!